Muito boa tarde. Uma satisfação novamente estar com vocês, discutindo esses temas da educação que sempre vão e voltam, tá? E cada vez mais se complexificam, né? O tema que foi proposto é o da Base Nacional Comum. Esse é o norte, então, das nossas preocupações aqui. Mas nós não podemos olhar para a Base Nacional sem olhar o que está acontecendo ao redor da Base Nacional. E a lógica dessa tese é que nós temos uma disputa de agenda. Essa agenda, de um lado, tem educadores profissionais, progressistas, que querem empurrar a educação para frente, para outros horizontes, para outros compromissos. E na outra ponta, nós temos o que tem sido denominado de reformadores empresariais da educação, que tem um projeto próprio para a educação. Portanto, desse embate de agendas, podem ser deduzidos dois projetos educativos para o país. E cada um destes projetos está disputando nos vários espaços suas posições. Eu vou explorar o projeto da reforma empresarial, no qual se situa a Base Nacional Comum. Em sã consciência, se nós perguntarmos para os professores, não há uma discordância quanto à existência em si de uma Base Nacional Comum. 93% dos professores, em uma pesquisa que foi feita aí por algumas instituições, concordam que tenha uma referência para o que se deva ensinar nos vários níveis, nas várias etapas e modalidades da educação básica. O problema, portanto, parece não estar em concordar ou não com a existência de uma Base Nacional Comum. O problema está em outro âmbito, está na construção da própria Base Nacional Comum e do seu ponto de partida. Para os profissionais da educação, aqueles que vivem da educação, a Base Nacional Comum deveria ter uma interrogação preliminar que nos levasse a indicar o que é que nós entendemos por boa educação. Como é que eu vou fazer uma Base Nacional Comum se eu não tenho claro para mim o que nós entendemos por ser uma boa educação? Na outra ponta, os reformadores empresariais acham essa discussão inócua, porque ela seria muito longa, isso é muito político, e eles preferem falar do conteúdo. Eles preferem ir diretamente ao conteúdo e definir uma Base Nacional Comum na forma de objetivos propostos para a aprendizagem, alegando que há que se garantir o direito de aprender, direito de aprendizagem.
Os termos aí não são fortuitos. Enquanto os profissionais da educação querem definir uma boa educação, os reformadores empresariais querem definir objetivos de aprendizagem. Ou seja, a primeira redução já acontece aí. A redução da educação a direitos de aprendizagem. Quando nós até agora estivemos brigando por direito à educação. E eu acho que eu não preciso aqui me alongar sobre a diferença entre aprendizagem e educação. Entre instrução e educação. São âmbitos, amplitudes diferentes. Para nós, educadores profissionais, as coisas não são iguais. Então, essa é o ponto de discórdia já posto nesse embate. Nós falamos de educação, eles falam de aprendizagem. Nós queremos entender, então, o que é uma boa educação antes que nós façamos uma base nacional para todos, e os nossos reformadores querem discutir a aprendizagem e querem uma base nacional comum centrada na propositura de objetivos de aprendizagem. E essa opção foi, pelos direitos de aprendizagem, foi a que o Ministério da Educação adotou. O Ministério adotou a perspectiva de uma base nacional, comum, curricular, baseada em direitos de aprendizagem. Há outros aspectos aí que nós poderíamos examinar, como, por exemplo, aí o isolamento do direito de aprender dos demais direitos sociais. Mas eu vou deixar isso de lado nesse momento. Então, nada contra a existência de uma base, tudo contra a existência de uma base que seja feita sem que nós definamos o que é uma boa educação. Porque qual é o risco disto? De não termos uma definição prévia de boa educação. Para os reformadores empresariais, boa educação para eles é quando a média da escola sobe. E quando a média da escola desce, ele diz, então tem má educação aí, não tem boa educação aí. Para nós educadores, isso não pode ser tomado como referência para dizer que há boa ou má educação. Média alta ou média baixa de uma escola não é sinônimo nem de boa e nem de má educação. Não é suficiente para a gente poder examinar todas as dimensões que nós queremos fazer avançar nas nossas crianças. A base nacional que está sendo proposta parte da ideia que a dimensão cognitiva é aquela que deva orientar a produção dos objetivos, então, de aprendizagem. Fizeram uma exceção, que depois a professora poderá comentar melhor, com a educação infantil, mas isso durou pouco. Já a segunda versão, botaram nas caixinhas todas, não é, os objetivos de ensino também para a educação infantil. Isso terá desdobramentos terríveis para o âmbito da educação infantil. E para os demais já estava colocado. Mas o fato é que essa propositura nos leva depois, no momento seguinte, a interpretar boa educação como sendo aquela que atinge os objetivos numa avaliação, numa prova, que é a referência para a gente estabelecer se uma escola vai bem ou vai mal. Bom, isso para nós educadores profissionais não
não tem nenhum sentido, né? Eu até posso ter uma cesta de indicadores, onde um destes indicadores seja como é que o aluno se saiu numa avaliação, mas é claro que isso não resolve e não dá conta de toda a dimensão que tem a formação humana, não é? E todas as facetas que o ser humano tem que se desenvolver, que não é somente um desenvolvimento de caráter cognitivo. Ou a escola se omite quando se trata do desenvolvimento afetivo, do desenvolvimento criativo, do corpo. E eu não falo de habilidades socioemocionais, não. Porque isso aí é uma forma de reduzir tudo aquilo que não cabe no cognitivo como, novamente, habilidades cognitivas. Como se elas pudessem ser ensinadas diretamente. E não podem, porque depende de vivências. Então, essa é a questão inicial da divergência nesse momento com essa forma que o Ministério da Educação escolheu, através da sua Secretaria de Educação Básica, que é comandada por um reformador empresarial, né, que tem essas concepções de educação e que alicerçou todo o trabalho desde esse ponto de vista. Por isso que nós vemos que não tem como melhorar a Base Nacional Comum, porque ela tem um DNA de origem aí que compromete o que a gente queira fazer. Apresentaram 12 milhões de sugestões, podem ser 30. Este DNA está lá demarcado já. E não vai conseguir se retirar isso, porque para retirar essa orientação teria que fazer outra Base Nacional Comum, agora sim como uma referência para a escola, e não como um instrumento que vai gerar uma série de complementos de controle sobre a escola. E é disso que eu gostaria de falar agora mais incisivamente, ou seja, qual a consequência de uma Base Nacional Comum construída dentro desta orientação? E por que é que ela é construída dentro dessa orientação? O que se busca com a Base Nacional Comum é uma padronização das escolas. Isso tem várias implicações, gravíssimas todas elas. Padronizar uma cultura a ser veiculada pela escola. Todas as implicações que isso tem no plano cultural, não é? Que é você deixar de lado tudo aquilo que não cabe no seu padrão escolhido. Mas a padronização é uma exigência de uma visão gerencialista de educação, que é a visão empresarial que tem-se sobre a educação. Na ótica empresarial, o melhor sistema de administração é o sistema privado. E quando os reformadores empresariais olham para a educação, eles imaginam um cenário de progressiva transformação da escola administrada por um sistema público, eles imaginam essa administração pública sendo reconvertida para os princípios da administração privada. E nesse processo de reconversão, os princípios que informam a educação pública vão sendo alterados. Um deles é que, na indústria, para que as coisas funcionem, tem que haver padronização. Portanto, quando os reformadores olham para a educação, eles dizem que temos que padronizar para poder controlar. Sem padronização, não temos como saber o que é que está acontecendo no interior
daquela escola. E o segundo elemento é a concorrência, que é típica do mercado, é natural que exista no mercado, mas que não é natural no âmbito da educação. Ou seja, a introdução da padronização combinada com a concorrência no interior da escola e das redes leva a uma mudança substancial nos valores que são ali dentro trabalhados e na substituição, por exemplo, de valores como solidariedade por valores como empreendedorismo ou como concorrência no sentido de individualismo. Estas repercussões vão passando às práticas das escolas e vão passando também para os professores, que são vistos como num mercado concorrencial, seja como profissionais, seja a própria escola, sejam os próprios estudantes, sejam os seus gestores. São inseridos num processo concorrencial. A concorrência pelo bônus, a concorrência pela melhor média. Isso tudo vai sendo implantado via políticas públicas. Sem uma base nacional comum, fica difícil você estabelecer um sistema de responsabilização. Porque não há uma referência contra a qual cobrar. Essa é a maior necessidade de se implantar uma base nacional comum neste momento. A visão de que a escola precisa ter a gestão alterada para ser eficaz, para elevar as suas médias, que essa elevação de médias é uma questão gerencial. Se eu administro bem a escola e se eu administro bem os professores, leia-se, se eu controlo bem, eu promovo então o aumento das médias da escola. E como na concepção adotada, se a escola aumenta na sua média, aumentou a qualidade, promoveria, portanto, essa visão gerencialista, o aumento da qualidade da educação. A base está na sua versão segunda, vai para o CNE ainda esta semana, né? Deve ser entregue, se já não foi entregue, né? Foi, né? Pois é, já está na mão do CNE e ali ela deverá, então, ser finalizada, né? Note, consequências que nós vamos ter a partir da definição dessa base. A primeira delas é a repercussão no próprio sistema de avaliação, já que ela é feita para reposicionar todo o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico. Ontem, o INEP lançou como será este sistema. Sistema de avaliação, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico. Uma portaria do ministro define as regras dessa avaliação nacional. Tem 2 a 3 anos para reposicionar os sistemas de avaliação a partir da base nacional comum que vai ser aprovada ainda. Mas ficou lá claro algo que nós vínhamos dizendo no último ano, né, que a função dela era reposicionar todo o sistema de avaliação. Foi criada a ANEI, Avaliação Nacional da Educação Infantil, inicialmente com o propósito de avaliar infraestrutura, porque aí se sabe que a resistência vai ser pequena, né? Vai passar primeiro no nível da infraestrutura. Mas já se reposicionou a Base Nacional Comum da Avaliação Infantil em condições de incorporar futuramente uma avaliação também cognitiva, porque a segunda versão da base já diz quais são os objetivos de aprendizagem por ano. Antes, isso não estava posto.
Agora ela já deu esse passo a mais. E quando você faz isso, você fixa objetivos no conjunto e na orientação da produção dessa base nacional comum que nós temos aí, é porque você está pensando na avaliação. Se vocês olharem lá na base nacional comum, vocês vão encontrar um númerozinho lá na base nacional comum, em cada um dos objetivos. Aquele número é que vai acompanhar a cobrança de cada um desses objetivos depois, ao longo de todos os desdobramentos que ele terá. Cada objetivo, com aquele númerozinho, vira um descritor, ou vários descritores. Cada um dos descritores se converte em itens de teste, que depois são arrumados em provas. E, obviamente, a análise dos resultados da avaliação se reportarão a esse número, ou seja, nós vamos saber se os objetivos 49, 50, 100, como é que ele se saiu em determinado momento, em determinada rede, em determinada sala de aula, porque o sistema é censitário e vai chegar lá na sala de aula do professor. Tá certo? Essa é a vocação dessa base nacional comum, o controle censitário do que acontece com a aprendizagem dos estudantes. ANEI, a prova ANA, de Avaliação Nacional da Alfabetização, que pega também a alfabetização matemática, e depois as duas que já temos, que estão só redefinidas aí nesse sistema, a Prova Brasil e o que restou do SAEB, que é a ANRESC, que é uma prova que é amostral e que pega a educação fundamental privada e pega o ensino médio público e privado. Isso já existia antes, não era muito enfatizado, né? O que nós conhecemos mais é a Prova Brasil, que pega ensino fundamental público. Essa divisão é para salvar as escolas privadas, porque ali não é censitário. Então as escolas privadas são amostrais, eu nunca sei qual é a escola, mas a escola pública é censitário. Essa eu sei qual é, tá certo? É essa que eu ponho na Folha de São Paulo lá. Não é dizer, olha como vai mal. Não é? Nós sabemos que a escola privada não vai tão bem, não vai melhor do que a escola pública. No entanto, ali é só amostral, tá certo? Ninguém tem condição de saber o que acontece, ninguém quer acompanhar o aluno lá nas escolas privadas, tá certo? Esse é um vício de origem que nós temos, não é? Desde a hora que se criou lá atrás o sistema, não é? Mas essa é a primeira perna, então, de organização, de impactos que se pretende, por isso que não se pode analisar só a avaliação, a questão da base nacional comum isoladamente, né? A primeira repercussão é essa, alinhamento das provas nacionais, né, a esta base nacional comum, com essa finalidade de acompanhamento via o INEP. Há outros desdobramentos aí depois disso, tá certo? Mas eu vou pintar o quadro com medo de que de repente meu tempo não dê. Segunda área de impacto. Bom, para isso aqui nós temos, eu já disse a vocês, a portaria do ministro que estabelece o SINAEB, certo? A segunda área de impacto é no professor. Aqui, o que está sendo desenvolvido é o ENAMEB, que é o Exame Nacional do Magistério da Educação Básica. O ENAMEB está travado nesse momento dentro do INEP, esperando a base nacional comum, porque ele foi proposto lá atrás na forma de exame nacional, que era uma conversa de que ele serviria para contratar os professores nos estados que quisessem, optativo, o estado que quisesse fazer, não soubesse fazer concursos, então poderia usar o concurso que ia fazer ao nível federal, não é? E então
essa conversa foi proposta lá atrás, logo do PNE ainda, né? Depois avançou, ficou travado, porque entrou-se com a discussão da Base Nacional Comum, e ela está travada lá. O INEP trabalha um pouquinho, mas porque não tem como ir avançar muito, porque sem que se estabeleça a Base Nacional Comum, não tem como estabelecer a avaliação do professor na prova, porque na cabeça deles, professor é aquele que sabe o conteúdo. E se não fica pronta a Base Nacional Comum que diz qual é o conteúdo, como é que eu vou, então, avaliar o professor? Tá certo? Então está travado aí. Mas ela, se no INEP está travada, no Congresso está em andamento, porque isso vem por projeto de lei. Então a ENAMEB é hoje um projeto de lei dentro do Congresso que tem, portanto, uma forma aberta, porque o que está dentro do Congresso muda todo dia, né? Por emendas, etc., mas cuja tendência até o momento seria de ser usada para controle de todos os estudantes formados em pedagogia e licenciaturas. Uma forma assim muito próxima da OAB. Você tem o diploma, mas para exercer você precisa fazer um exame complementar. Esse seria o ENAMEB, certo? Isso por um lado. Por outro lado, pensa-se que a ENAMEB poderia, se os estados e municípios quiserem, ser usada também com os professores em exercício, a cada 2 anos. Claro, os estados e municípios que queiram articular a ENAMEB com a progressão na carreira. Tá certo? Então, o lance é este. Você tem o exame a cada 2 anos vinculado ao plano de carreira nos estados e municípios. Essa frente de trabalho, que é o controle agora sobre o professor, ela, na nossa opinião, vai se transformar num programa de certificação. Ninguém escreveu isso ainda, mas uma pista foi fornecida há uma semana atrás, quando o Temer anunciou uma medida de impacto para a educação, que era a bonificação nacional. Ele falava ali de uma bonificação nacional dentro de um processo de certificação. Certo? A outra pista que nós temos para pensar que isso se transformaria num sistema de certificação é que o próprio PNE já estabeleceu a certificação de diretores, que o Ministério da Educação já implementou numa portaria também, né? Como é que vai ser o processo de certificação dos diretores. Portanto, essa ideia de certificação ronda por aí. E ela, imagino que vai terminar chegando também ao próprio professor. Portanto, essa lógica do controle do professor, controle do aluno e da escola e do professor pelo sistema de avaliação. Depois, um controle específico para o professor é uma decorrência da Base Nacional Comum, sem a qual você não pode implementar também os processos de certificação e de avaliação docente. Tá certo? Avaliando os egressos de pedagogia e licenciaturas e avaliando os professores em exercício na rede, eu chego às instituições formadoras, que é o terceiro elemento desse quebra-cabeças. Sistema de avaliação, ENAMEB, certificação das agências formadoras. Ou seja, que aí você tem já funcionando no nível de ensino superior o ENAD e os sinais, né? As mudanças aí para isso não seriam muito grandes,
né, de se estabelecer uma certificação específica para as instituições formadoras. E isto seria obtido pelo próprio ENAMEB, porque, obviamente, se 1000 professores formados por uma faculdade prestam o ENAMEB e ninguém passa, veja só, vocês não ensinam, seus alunos não passam no ENAMEB, está vendo? Portanto, você chega facilmente também ao controle das instituições formadoras, não é? Que vão sendo levadas a ensinar aquilo que cai na base comum nacional, porque é aquilo que cai na prova. Tá certo? Então você tem aí a perspectiva da certificação das instituições de ensino superior. E a quarta consequência da Base Nacional Comum, com essa concepção que foi pensada, é o impacto na produção de material didático padronizado. O que acontece até agora? Não temos uma base nacional comum, portanto, cada estado acaba dando a sua cara para o que é o conteúdo da escola, e as corporações que usualmente rondam pelo mundo afora, produzindo sistemas de ensino e produzindo material didático, elas não têm estímulo para vir ao Brasil. Porque vem aqui para fazer o quê? Um sisteminha aqui para São Paulo, outro ali para o Rio de Janeiro. Isso não tem escala, não é? Mas a hora que você tem uma base nacional comum com 60% obrigatório no cenário nacional, tem escala. Porque no país inteiro, 60% do que se ensina em todo o país vai ser ensinado, né? Vai estar definido. Aí você tem, então, escala para operar, e aí as organizações, essas grandes corporações estão chegando. A mais clássica de todas essas organizações e a mais potente é a Pearson, uma empresa, uma corporação inglesa que opera em 140 países. Ela está associada à administração dos materiais instrucionais educativos da Base Nacional Americana, que é uma base um pouco diferente da nossa, porque só pega inglês e matemática, e ela está ligada diretamente à administração da Base Nacional Comum Australiana, também com forte produção de materiais naquela área. E ela já está no Brasil, comprou a SEB, comprou a Casa do Psicólogo, já tem 100 testes mais ou menos disponíveis pela Casa do Psicólogo. Enfim, ela já chegou e já está se instalando, e assim que tiver a Base Nacional Comum, obviamente, essa será uma das grandes produtoras de material didático padronizado. Ou seja, nós vamos ter uma forte padronização do material, e obviamente também isso é um mercado volumoso, não é? Junto a prefeituras e tudo mais, porque 60% está definido que tem que ser com aquele conteúdo que está ali, né? Os 40%, esses das diversidades, isso não cai na prova. E o que não cai na prova, nós já sabemos o que acontece. É optativo. O mais provável é que se use os 40%, o tempo dos 40%, para ensinar os 60% que cai na prova, né? Então, isso é uma conversa assim, diversionista, não é só para tirar, dizer, não, mas não, nós vamos olhar para a diversidade regional. Bem, o fato é que o impacto dos sistemas padronizados dentro da sala de aula vai retirar do professor a capacidade de ser um profissional que ajusta sua metodologia e seu conteúdo às próprias especificidades dos seus estudantes. O Big Brother vai chegar lá. Aquela ideia que eu bato a porta da minha sala e faço o que eu quero, acabou. Isso era quando não tinha sistema padronizado.
Isso era quando não tinha um sistema informatizado. Estas empresas estão hoje produzindo sistemas eletrônicos, mas não é mais na base de lápis e papel, não. Não é o programa do livro didático nosso, não, que manda lá um rol de livros para você escolher o que você quer. O que vai chegar é via diretamente às secretarias, são aquisições de pacotes instrucionais eletrônicos que são colocados à disposição dos alunos e dos professores, por acesso online. Estes pacotes, eles contêm dentro deles já tanto a avaliação como o próprio ensino a partir da avaliação. De maneira que você vai fazendo a avaliação, eu antecipo uma versão, por exemplo, da ANA ou uma versão da Prova Brasil, para efeitos de simulado. Você vai fazendo o simulado e os seus erros vão sendo computados e você vai sendo informado de em que lugar você tem que ir estudar para resolver o erro que você cometeu. Baixe o vídeo X, veja o vídeo 49. Veja aqui uma explicação do professor número 72, tá certo? E ele vai orientando você, e aí ele te joga de novo a questão, fala, agora veja se você passa. E você faz de novo a questão. Se você voltar a errar, tem um outro caminho para você também. Ou seja, eles são sistemas que pretendem ser interativos em relação à dificuldade do estudante. À medida que ele vai tendo dificuldades, o sistema vai interagindo com ele, procurando o que deve ele aprender e colocando à disposição dele. Tá certo? Ou seja, é a retirada do professor desse cenário de interface com os próprios estudantes. Tá certo? Vocês vão dizer, mas isso é muito caro. Claro, é muito caro sim, não é barato não é? Mas tem muito dinheiro na área da educação também, não é? E obviamente tem sistema para todos os bolsos, como tem celular para todos os bolsos, não é verdade? Isso vai ser, já é hoje em lápis e papel amplamente utilizado nas redes. Imagina, vendido na forma de acesso, não é? Quantos alunos você tem? 10 mil. Então, me dá 10 mil acessos. Mas não vem nem papel para você. Compra 10 mil acessos. E os estudantes acessam isso, de onde quiser. Já tem o exemplo do Enem, está com simulado aberto aí para ser feito, não é? E essa é uma tendência que vai estar sendo feita aí. O Estado de Nova York está gastando 40 milhões de dólares para produzir um sistema desse, assim, sob medida para a rede deles. Não é nem padronizado assim em geral, só sob medida. Não, eu quero fazer um para mim aqui. Certo? 40 milhões de dólares, isso está em desenvolvimento ali. Não é? Então, esses são os impactos da base nacional comum. Se você não tem uma base nacional comum, não tem como desenvolver sistemas que sejam padronizados e utilizáveis por todos. Portanto, você não tem mercado. Não tendo mercado, você não puxa a indústria da educação. Não é? É por isso que nós dizemos que esse é um plano muito bem desenvolvido pelos reformadores empresariais mesmo, né? Ou seja, é o pessoal que tem não só a visão empresarial, mas uma boa parte deles operam no cenário da indústria educacional mesmo, não é? Bom, isso, eu ainda tenho tempo? Isso é o impacto em termos de processo, ou seja, vem uma onda de controle sobre a escola em relação ao processo pedagógico, ao trabalho pedagógico em curso dentro da escola. Agora, fora disso, nós temos o impacto de gestão sobre a escola. E aí, o impacto previsto é a adoção dos modelos de gerenciamento privado para a escola. Nesse campo,
nós vamos ter, fundamentalmente, o impacto da terceirização da gestão. Essa é a frente de trabalho dos reformadores empresariais, que ficou revelada de maneira mais clara agora em Goiás, quando o Estado de Goiás anuncia que vai passar 30% das suas escolas para terceirizadas, né? Passar para ONGs, né? Organizações sociais, administrarem as suas escolas. Pará está pensando do mesmo jeito. Há experimento, bom, aqui em São Paulo a situação não é tão clara assim, mas nós já temos processos de privatização no ensino médio aqui. Pernambuco, enfim, vários desses estados administrados, via de regra, pelo PSDB, têm feito esse movimento em direção à terceirização da gestão. Portanto, o território educativo ele está sendo fatiado, né, com essa lógica de controle, que depende fundamentalmente da existência de uma base nacional comum. Sem a base nacional comum, você não consegue padronizar os processos de avaliação em escala nacional, não consegue controlar o professor em escala, sempre falando em escala, não consegue controlar as instituições e não consegue dar uma padronização também para os materiais que são utilizados, não é? E na outra ponta, toda uma estrutura de gerencial de controle da escola, baseado em terceirização da gestão. Esse é o projeto. Esse projeto, até agora, ele ficava travado, porque ele conseguia avançar um pouco num estado, um pouco numa prefeitura, mesmo dentro do Ministério da Educação, ele avançava aqui numa secretaria, parava na outra, tinha luta interna, enfim, eu chamo os governos do PT de governo rolha, né? Porque eles ficaram impedindo estas ideias de prosperarem, né? Não fazia outra também, né? Mas não deixava essa aí avançar também. Não é? Ficava tudo meio engasgado, não é? E isso foi a luta nesses últimos 13, 14 anos, não é? A gente criticando e os outros querendo que fizesse de outro jeito, enfim, foi esse embate aí, essa disputa de agenda veio se arrastando. Agora essa agenda se resolve, não é? Ela vai se resolver pelo lado dos reformadores empresariais, não é? Portanto, estas medidas que até agora estavam travadas, não conseguiam andar, né? Agora elas vão ter base suficiente para poder se estabelecer e desenvolver. E, obviamente, isso implica em que todas as nossas entidades sindicais, entidades acadêmicas, todo o magistério, não é? As entidades estudantis se organizem para esse embate que agora parece que chegou a hora de termos, não é? E é desse embate que nós vamos ter uma maior clareza da nossa capacidade de resistência a essas políticas, não é? E de quanto elas vão conseguir se estruturar nesse cenário, né, para se fixar. Tenho para mim que não são políticas de ciclo curto. Nenhum país onde elas entraram foram políticas de ciclo curto. São políticas de ciclo longo, mas nós temos uma vantagem. Enquanto outros países, quando foram colhidos por essas ondas dessas políticas, não tinham experiência internacional acumulada para pôr na mesa e fazer análise crítica, nós temos hoje a experiência do Chile, a experiência americana, para pôr na mesa e dizer, olha, essas políticas foram usadas lá durante 20 anos, não melhoraram a educação pública, muito pelo contrário, destruíram a educação pública através dos processos de privatização, né? Então, estamos numa posição um pouco melhor, porque temos esses dados, mas nós precisamos de muita mobilização para fazer frente a estas políticas. E aí
nossas entidades sindicais e acadêmicas e dos estudantes são centrais nesse embate que imagino que está bem próximo de ser iniciado já no seu grau, digamos, de enfrentamento maior, não é? Muito obrigado.